Boa tarde a todos. O pessoal está se organizando. Vamos aguardar um pouquinho até o pessoal se organizar. Pode ser um copinho mesmo. Pela organização do evento e me sinto muito honrado em ter sido convidado para vir aqui discutir um pouco com vocês sobre de onde viemos e para onde vamos, né, na fisioterapia neurofuncional. A ideia nossa hoje é falar um pouco da história, da evolução da fisioterapia neurofuncional e depois contar, talvez, algumas perspectivas futuras, algumas ideias, enfim, né, que nós colegas, podemos desenvolver a nossa especialidade. Tá ok? Desculpa. Vamos lá. O que eu vou passar aqui para vocês, a gente vai ver alguns resultados das novas evidências científicas. Importante também falar de algumas novas tecnologias, mas também importante falar da maior integração profissional, né? Então, o que está acontecendo aqui hoje é um exemplo disso. Nós, fisioterapeutas, estudantes, enfim, nós precisamos ter uma maior integração, né? Não é porque a gente é de uma especialidade que a gente não deva escutar palestras, por exemplo, como cuidado paliativo, como gerontologia, enfim. Nós temos uma necessidade maior de integração profissional e a gente vai discutir sobre isso também. Vocês só desculpem, mas eu não vou cantar. Tudo bem? Eu não vou dar esse vexame aqui, tá bom? Quando a gente fala de mudanças de ideias, como o colega o Rogério falou, é importantíssimo que a gente tentar manter a nossa mente um pouco aberta a novas ideias. Isso é muito importante. Às vezes, na fisioterapia, a gente carrega crenças, muitas das vezes, a gente carrega conceitos muito consolidados, e às vezes é um pouco difícil a gente mudar um pouco isso, né? Mudar aquilo que a gente aprendeu, enfim. Então, hoje a gente vai discutir sobre isso também. Bom, eu fiz aqui uma perspectiva histórica, analisando marcos da fisioterapia neurofuncional nos anos 50, tá? Aproximadamente nos anos 50, aproximadamente nos anos 80, e como é que nós estamos hoje, em 2019. O que mudou, né? Ou seja, será que a fisioterapia mudou nesses últimos 69 anos? Ou se a gente pegar aqui no Brasil, né, os 50 anos da nossa regulamentação, da nossa profissão, será que a fisioterapia neurofuncional mudou? O que vocês acham? Vocês acham que a fisioterapia neurofuncional que se faz hoje ela é muito diferente do que se fazia nos anos 50? Né? Pois é, então a gente precisa, talvez, enxergar isso de uma forma mais clara, né? Bom, se a gente pensar nos anos 50, com os conhecimentos científicos que nós tínhamos para a época, o que nós tínhamos, né? A gente tinha conceitos, a gente tinha ideias, né, de Bobat, Brunstad, Knott, Voss, Rudd, Temple Fay, enfim. A gente tinha uma série de ideias na época, e essas ideias desenvolviam fisioterapia neurofuncional, porém, sem se falar muito em prática e aprendizado, né? Ou seja, a gente fazia fisioterapia, mas a questão do aprendizado era de certa forma, vamos dizer assim, não era tão levado em consideração na época, até pelos conhecimentos que tinha na época. Mas isso, importantíssimo, formou a base da fisioterapia neurofuncional, né? Então, lá desde os anos 50, a gente, né, tem esses conhecimentos, e esses conhecimentos embasaram a fisioterapia neurofuncional. Isso tem uma importância ímpar. Bom, porém, as práticas realizadas na época eram práticas com pouca participação do paciente. Isso era fundamental da gente ver. Ou seja, o fisioterapeuta ralava pra caramba, né? E o paciente, né, muitas das vezes, era um processo um pouco mais passivo. Isso a gente vai ver que precisou mudar, né? Bom, nos anos 80, com os grandes avanços aí da neurociência, a gente teve avanços principalmente na área de aprendizado motor, de controle motor e principalmente plasticidade neural. Então, esses anos 80, 90 foram fundamentais para que a gente pudesse ter um avanço, um salto, né, uma subida de degrau para as nossas práticas em fisioterapia neurofuncional. Principalmente essa aqui, né? Quando a gente fala de controle motor, a gente antes tinha uma teoria hierárquica, onde o sistema nervoso, os centros superiores comandavam os centros inferiores, né? Hoje a gente já não sabe que é assim, a gente já sabe hoje que não é assim. Ou seja, a gente sabe hoje que nós temos o quê? Uma integração em todas as áreas do sistema nervoso central,
e periférico, ou seja, que toda parte é importante. Se a gente não tiver um sistema nervoso periférico bom, por exemplo, o sistema nervoso não vai modular, não vai ajustar, não vai planejar adequadamente o movimento. Então, isso nos trouxe nos anos 80, né? Bom, também, quando a gente pensa mudanças na eficiência sináptica, a gente pensa em mudanças de curto prazo. O que a gente precisa são de mudanças de longo prazo, mudanças estruturais para gerar o aprendizado motor. Então, esses conceitos foram sendo consolidados nessa época. Um exemplo que nós temos aqui, clássico, que eu também trouxe aqui, é um exemplo de um estudo dessa época e que mostrou que a estimulação... Então, se a gente pegar as diferenças entre a figura A e a figura B, mostram que na figura A era um paciente que não tinha ainda recebido estímulo. A partir desse paciente ser estimulado, a área de representação cortical dele da mão aumentou. Então, isso era a prova cabal de dizer o seguinte: se eu estimular meu paciente, eu vou alterar a estrutura, a morfologia, a função, o perfil neuroquímico, enfim, esse cérebro vai mudar. É possível mudar esse cérebro. Ok? Bom, e aí nos trouxe um outro conhecimento muito rico e que, na minha prática clínica diária, nas minhas observações aí pelo Brasil, a gente às vezes percebe que ainda tem muito colega que não aderiu a isso. Isso é importante a gente frisar. Que é o quê? A nossa terapia tem que integralizar o indivíduo, como disse o professor Rogério aqui, cada um tem as suas necessidades, cada um tem as suas vontades, cada um tem as suas particularidades, correto? A gente tem que associar isso à tarefa, ou seja, o meu tratamento tem que ser voltado para a tarefa. Então, isso hoje talvez seja a grande certeza que nós temos na fisioterapia neurofuncional, que o tratamento tem que estar voltado para a tarefa. Bom, e o ambiente? Então, se a gente conseguir integrar a tarefa, o indivíduo e o ambiente onde essa tarefa é realizada, provavelmente a gente vai ter uma terapia com mais resolutividade e com mais sucesso. Certo? Eu vou dar um exemplo aqui. Bom, isso é um vídeo de uma pessoa andando, correto? Vocês só desculpem a qualidade do vídeo. Então, essa pessoa estava andando, você viu atravessando uma faixa de pedestre. Agora ela está andando em várias situações, numa situação que tenha cimento, areia, pedrinhas, grama, enfim, diversos pisos diferentes. Né? Ok. Por quê? Porque a queixa do paciente, vamos, uma queixa muito comum, ó, doutor, eu tenho dificuldade de andar na rua. É uma queixa comum de pacientes para a gente? Porém, quantas vezes a gente leva esse paciente de fato para a rua para andar? Né? Ou seja, a gente muitas das vezes fica restrito ao tratamento dentro dos consultórios, dentro das clínicas, dentro da barra paralela. Não é verdade? Não é? Bom, esse vídeo aqui está mostrando um paciente andando na rua, correto? Não, isso aqui é um fake. Isso aqui é um galpão. Por isso que esse vídeo está ruim assim. Esse vídeo é lá na Cracóvia, na Polônia. Neva 8 meses por ano. Não tem como levar o paciente para a rua. Então, eles fizeram isso para tratar os pacientes lá dentro. Aqui dá para a gente levar os nossos pacientes para a rua. O problema aqui é que as nossas calçadas são muito certinhas. Piso muito regular. Não vai gerar desafio nenhum para esse paciente, não é verdade? É assim? Né? Eu tenho alguns colegas, se vocês tiverem algum colega estrangeiro, eles dizem assim, nossa, eu acho que fazer circuito proprioceptivo no Brasil, eu acho que é meio bobagem, vocês não precisam fazer, não. Né? É só levar o paciente para dar uma volta no quarteirão do seu consultório. Né? Que você já vai ter tudo quanto é piso, né? Porque cada um faz de um jeito. Né? Então, essa pode ser uma ideia interessante. Bom, quando a gente fala de tratamento voltado para a tarefa, o sistema nervoso precisa perceber o que precisa ser feito para gerar uma ação. Então, eu coloquei aqui 2 exemplos, né? 2 escadas. Será que a estratégia para subir as 2 escadas é a mesma? Não. Então, a gente tem que proporcionar ao paciente essa percepção do ambiente em que ele está
e, consequentemente, esse sistema nervoso vai gerar uma ação melhor. Bom, chegamos aos anos 2019. O que nós temos hoje de novo para falar sobre fisioterapia neurofuncional? Os 5 Ps, a SMART e CIF. Eu vou falar cada uma delas, para que a gente possa usar isso na nossa prática clínica diária. Os 5 Ps da fisioterapia neurofuncional. Prevenção. Então, primeiro eu tenho que pensar em prevenir o não agravamento daquele dano daquele paciente. Eu preciso prevenir que esse paciente vai evoluir. Por exemplo, tem muita gente que trabalha em um hospital aqui, fisioterapia hospitalar. Tem bastante gente? Ok. A prioridade na fisioterapia hospitalar, de uma maneira geral, é com a parte respiratória, não é? De uma maneira geral. Pelo menos os meus colegas falam assim, Felipe, não dá tempo. Eu até gostaria de fazer mais. Não é assim? É esse sentimento, né? É um sentimento muito comum. Felipe, eu até gostaria de fazer mais para aquele paciente com AVC que está lá internado, né? Até gostaria de fazer mais, mas não dá tempo. Eu tenho que priorizar a parte respiratória. Os colegas estão corretos. Porém, será que, se eu pensar lá desde a fase inicial em prevenir, eu já vou ajudar esse paciente lá na frente? Muito. Né? Então, a parte de prevenção é importante. Predição, a gente precisa predizer, ou seja, a gente precisa planejar, a gente precisa fazer uma ideia de em que ponto esse paciente pode chegar. Né? A gente tem que fazer uma predição da evolução do caso desse paciente. Plasticidade. Né? Nada acontece na fisioterapia neurofuncional se não houver plasticidade. E agora eu vou falar uma coisa para vocês do fundo do coração. Todo ser humano tem um potencial inexplorado. Todo. Inclusive aqueles com lesão. Tá? Então, às vezes as pessoas perguntam, será que esse paciente pode melhorar alguma coisa? Pode. Né? Ou paliar, como diz o colega. Né? Então, é possível que o sistema nervoso consiga melhorar. Tá? Participação. Isso é importantíssimo. O paciente precisa participar ativamente desse processo. Né? Coisa mais triste que acontece na minha vida quando o paciente chega para mim e fala, mas você quer melhorar para quê? Não, estou melhorando para ficar em casa mesmo. Como diz o colega, para ficar na VASP lá, né? Não fazer nada. Né? Ok, é uma ideia, é possível isso. Mas quando esse paciente não participa ativamente do processo, e muitas das vezes a gente acha que o paciente está participando pelo fato dele não faltar. Nossa, paciente muito colaborativo, ele não falta nenhum atendimento. Não faltar o atendimento, muitas das vezes, não é um sinal de adesão ao tratamento. A gente tem que deixar claro isso, às vezes. Às vezes o paciente vai, mas não participa, de fato, do processo. E, talvez, o principal desses P's, a personalização. A personalização do tratamento. Como a gente falou, eu tenho indivíduo, tarefa e ambiente. E eles são únicos. Né? Então, não dá mais para a gente fazer aquela receitinha de bolo. Né? Eu falo na faculdade que eu trabalho, todo paciente, o povo chega lá, quer fazer ponte. Né? Não quer fazer ponte. Mas qual que é o objetivo dele? Ah, melhorar o balanço da marcha. Não, mas balanço da marcha trabalha flexão, ponte trabalha extensão, não tem nada a ver. Né? Mas não, tem que fazer ponte. Né? Ponte e alongamento. Ponte, isso. Ponte e alongamento de isquiotibial, né? Alongamento de isquiotibial também é o melhor. Né? Todo mundo aqui tem isquiotibial encurtado de uma maneira geral, né? E a gente anda, né? A gente faz tudo no nosso dia a dia. Então, às vezes, a gente tem que parar, às vezes, pensar algumas coisas, né? Mas vamos lá. Personalizar é importante. Né? Outra coisa que não dá mais para viver sem, né? CIF. Né? Hoje a gente não consegue mais trabalhar, analisar os aspectos pessoais, que foi falado aqui na outra palestra, os fatores ambientais são importantíssimos para o tratamento do paciente. Outra, né, quando a gente fala ambiente, né, às vezes eu falo assim, nossa, tem que adaptar a casa do fulano, adaptar a casa do paciente. Né? Aí as pessoas acham que, às vezes, botou barra, adaptou. Né? Às vezes não é bem assim. Você precisa
integralizar melhor esse ambiente do paciente. Os familiares, cuidadores. E CIF, né? Não tem como a gente não trabalhar mais voltado para um modelo de participação, de atividade, e não simplesmente focados nas funções e estruturas corporais, como era feito no passado, né? Só fortalecer, só alongar, só, né? Isso aí ficou para trás. Bom, isso aqui são duas ferramentas bem legais que ajudam muito no nosso dia a dia de tratamento. O que é isso? Primeiro é a SMART, né? Como a gente organiza a gente determina o nosso objetivo de tratamento. Muitos pacientes, às vezes, se queixam que o tratamento não está andando, e o próprio fisioterapeuta, às vezes, a gente se frustra, porque talvez o objetivo não foi bem delimitado, o objetivo não foi bem organizado. Então, esse objetivo ele tem que ser específico, né? Esse objetivo precisa ser específico, ou seja, ele precisa ser voltado a uma tarefa específica, tá ok? Às vezes o paciente me pergunta, eu quero ficar em pé. Aí eu devolvo a pergunta, ficar em pé para quê? Em pé para ajudar a trocar roupa, ótimo. Ficar em pé para ajudar a transferir para o carro, ótimo. Ficar em pé para lavar louça, ótimo. Eu tenho que dar um contexto de tarefa para esse ficar em pé. Não ficar em pé por ficar em pé, né? Esse objetivo precisa ser mensurável, né? Eu preciso medir isso, e, de preferência, com dados numéricos. Nós, fisioterapeutas, temos uma certa dificuldade para fazer isso, né? Dar resultado numérico para as coisas. Então, isso é bastante importante. Eu trago um ditado da área de gestão que diz o seguinte, o que não se mede, não se melhora. Não, mas eu tenho ótimos resultados com os meus pacientes. Eu escuto muito isso. Eu sempre pergunto, cadê? Me mostre. Cadê os resultados? Né? Eu preciso ter resultado. Até para que a gente crie um plano melhor de tratamento. Né? Às vezes o paciente chega para você, mas quanto tempo eu vou ficar bom? Na minha média aqui, o paciente consegue alcançar isso com tanto tempo, isso com tanto tempo, em média. Claro, né? Porque eu tenho esses resultados em mãos, isso é importante. Esse objetivo precisa ser atingível. Então, chegou um paraplégico para mim, eu quero voltar a jogar futebol com os meus amigos. Calma aí, meu amigo. Né? Calma aí, vamos devagar com a dor. Senão você se frustra, eu me frustro, o tratamento não anda. Então, esse objetivo precisa ser atingível. Né? Normalmente, fisioterapia neurofuncional, quem está na faculdade aí, normalmente tem... Não sei se ainda tem esse jargão, né? Nossa, fisio neurofuncional demora muito a dar resultado. Não é assim que a gente escuta? Porque talvez os objetivos estão mal planejados. Se você colocar os objetivos mais curtos, os objetivos mais atingíveis, você consegue os resultados mais rápidos. Né? Esse objetivo precisa ser relevante, como eu disse. Né? Precisa ser algo relevante para a vida do cidadão. E ele tem que ser moldado no tempo. Outra dificuldade que nós temos. Né? Doutor, quanto tempo eu vou ficar bom? A gente recebe muitas vezes essa pergunta, né? O que a gente responde? Depende. Então, sabe... Oi? Então, não sei. A gente vai... Igual a gente fica... A gente é liso, né? Como a gente fala lá em Minas, na minha terra, é liso igual quiabo, né? A gente fica... Não, então, depende de vários fatores. Bom, a gente precisa estabelecer metas. Então, esse é meu objetivo. Bom, qual é o objetivo? Passar sentado para de pé. Beleza, em quanto tempo? Em 3 semanas, vamos lá. Né? E depois de 3 semanas, aí eu uso essa outra tabelinha aqui. Em 3 semanas, e aí, eu alcancei meu objetivo? Sim. Ok, ganho nota 0. Alcancei em menos de 2 semanas? Ou seja, foi melhor do que eu esperado, ou muito melhor do que eu esperado? Ou pior do que eu esperado, ou muito pior do que eu esperado. Ou seja, eu uso essa GAS, né? A Goal Attainment Scale, eu utilizo ela para medir o resultado do meu objetivo, do meu tratamento. Qual foi o resultado? Bom, o resultado não foi muito legal, a gente não conseguiu alcançar o objetivo. Beleza, o que a gente precisa fazer? Chorar? Não. O que a gente precisa é rever. O que aconteceu que não deu certo? Será que o paciente não participou de forma adequada? Né?
Será que era realmente o curso natural da lesão, que foi muito grave, enfim? Ou será, que é uma coisa difícil de fazer, ou será que eu não escolhi o tratamento, as condutas de forma adequada? Será que a gente faz essa autorreflexão? Será que a gente faz essa autocrítica? Né? Muito difícil, né? Mas acho que a gente tem que fazer. Né? Será que a culpa não foi minha? Então, a gente precisa se organizar nesse sentido. Bom, estratégia de tratamento. Então, a gente tem que ter repetição, prática, ambiente enriquecido, tarefa orientada, feedback aumentado, motivação, frequência e intensidade. Com isso, a gente consegue adaptar as estratégias que melhor respondem às suas preferências. Então, a gente consegue um resultado baseado, melhor resultado com isso. Eu coloquei algumas fotinhas aqui de alguns exemplos hoje de terapias que contam com boa evidência científica, como treino locomotor, terapia espelho, órteses funcionais, terapia de indução do movimento, terapia ativa, realidade virtual, estimulação transcraniana, enfim, são alguns exemplos. Bom, aí a gente se pergunta, nossa, muito difícil fazer essas coisas, custa caro, muito complicado, isso aí está muito distante da minha realidade. Aí eu trouxe uma foto de sexta-feira. Essa foto foi tirada sexta-feira no meu consultório, lá em Taubaté, no interior. Oi? Taubaté, lá no interior do estado. Isso. Então, esse aqui é um paciente meu com lesão medular. Então, no mesmo atendimento, eu estou usando com ele. Estou usando com ele suporte de peso parcial, né, suporte de peso na esteira. Estou usando com ele, aqui atrás, estimulação elétrica periférica. Estou usando com ele, lá no crânio dele, lá, estimulação transcraniana por corrente direta, por corrente contínua, TDCS. Então, no mesmo atendimento, eu estou usando várias tecnologias. E para medir se isso está dando resultado ou não, tem aqui um eletromiógrafo, que faz antes, faz depois. Será que a gente conseguiu uma melhor ativação com isso? Enfim. Né? Então, isso é só um exemplo prático que a gente pode desenvolver coisas boas, com evidência, com nível alto de evidência científica. Né? Isso não está tão distante de nós assim. Eu tive uma experiência no passado, esse ano, no congresso do WCPT em Genebra, e dando uma volta pelos estandes lá, né, que a gente vai pegando folhetinho, vai pegando um monte de coisa, né? Lá pegava muito chocolate. Né? Nossa, o que eu comi de chocolate está no gibi, por isso que está desse tamanho também. Né? Com muito chocolate. Aí, o que aconteceu? Eu fiz lá, né, uma análise do que será que a gente está vendo de novo lá, além de equipamentos, enfim. Então, algumas novidadezinhas. Olha só, esse sensor aqui é um dinamômetro, acelerômetro, tudo junto, na palma da mão, controlado via celular, aplicativo em celular, que o fisioterapeuta pode controlar, o paciente pode controlar. Então, você pode mandar isso aqui para casa, e o paciente vai fazer exercícios, e ele vai dar exatamente o número de repetições que o paciente fez, a força que o paciente imprimiu, a amplitude de movimento que o paciente fez, tudo controlado via um aplicativo de celular. Né? Outro, aqui embaixo, softwares para criar planos de tratamento. Então, nós podemos hoje pegar softwares, montar planos de tratamento em softwares, e esses planos de tratamento podem ser passado alguma coisa para o paciente fazer em casa, colaborar com o tratamento em casa. Esse outro aqui é muito legal, é um auxílio para pacientes, é um aplicativo de celular para ajudar pacientes em atividades físicas, né, atividades diárias. Né? Então, bastante interessante também. E aqui, um treino de esteira, só que associando aqui a realidade virtual. Então, a realidade aumentada, aumenta o feedback, é bem interessante. Bom, o que ficou de resumo disso aí? Quando a gente fala de novas tecnologias, hoje é inevitável a gente falar do uso do smartphone e aplicativo. Né? Os relatórios de mega tendência do Google estão dizendo que em 2025, se o que você, independente da sua profissão, se ela não tiver dentro de um smartphone, você estará fora do mercado. Então, esse é um caminho sem volta, e a gente precisa utilizar isso. Né?
Então, a utilização de aplicativos, de softwares, de aparelhos, de sensores, ela é uma realidade já na fisioterapia hoje. Rapidamente, eu gostaria só de passar para vocês sobre a Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional, abrafim.org. A Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional tem feito um trabalho nos últimos 10 anos aí, bastante grande. Esse trabalho tem surtido muitos efeitos. Nós temos colhido muitos frutos e ajudando na evolução da especialidade da fisioterapia neurofuncional. Hoje a gente está com quase aproximadamente 870 sócios em 22 estados, já com representantes. Esse ano nós tivemos 28 eventos regionais, totalizando aí quase 1.400 participantes pelo Brasil todo. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós tivemos 3 eventos, um aqui na capital, um em Taubaté e outro em Campinas, que foram bastante interessantes. No último congresso, a gente teve a participação de 1.150 pessoas em Florianópolis no ano passado, com 10 palestrantes internacionais. Um sucesso absurdo esse congresso. E viemos envolver também a prova de títulos especialistas, que hoje é uma bandeira nossa bastante importante, que o profissional fisioterapeuta precisa estar associado, precisa estar enganjado nesse processo de especialidades, fazer a prova. Esse ano a gente tem a prova, vai ser no dia 17/11 em Salvador. A Abrafim hoje também participa, ela é um membro efetivo hoje da Associação Internacional de Fisioterapia Neurofuncional, a INPA. Então, nós temos participação efetiva lá, inclusive com a participação nos congressos. Tem até um save date aqui para Dubai, dia 8 a 10 de abril. Estaremos lá em Dubai. E, né, pode ser um passeio interessante, né? Longo, mas interessante. Outros eventos aqui no Brasil, a gente tem aqui também o ENAFIM, que é o Encontro Nacional de Fisioterapia Neurofuncional. Esse ano a gente conta com a participação da doutora Josefa Domingos. A doutora Josefa foi uma das responsáveis pela edição do último guideline da diretriz europeia para pacientes com Parkinson. Ela estará aqui no Brasil com a gente, trocando ideias. Aliás, essa é uma coisa bastante interessante que a gente tem passado aqui, é esse intercâmbio constante com profissionais de outros países, até para a gente desenvolver mais aqui, mas também, de certa forma, entender que o nosso papel hoje, a gente está bem colocado, né, diante dos países internacionais, né? Isso é bem interessante. Esse ano não. Para o ano que vem, provavelmente. Tá ok? Ano que vem também, isso aqui em primeira mão para vocês aqui. A gente tem aqui o nosso Congresso Brasileiro de Fisioterapia Neurofuncional, que vai ser em Brasília. E esse evento vai ter uma área temática bastante específica. Ele vai ser um evento voltado bastante para novas tecnologias. Então, esse evento vai ter esse viés das novas tecnologias. Então, já faço o convite a todos vocês para isso. Tá ok? Bom, era isso. Muito obrigado a todos. Aqui tem meus contatos. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar lá as informações. Vai ser um prazer trocar ideia com os colegas. Tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigado pela atenção. Um abraço.